E aí, galera, beleza? Então vamos lá, né? Hoje agora nós vamos falar do cone. Cone vocês já devem já ter visto uns par de modelos diferentes, né? Tem aqueles cones do pessoal da polícia que eles colocam lá na rua para fazer marcação, todo o pessoal lá que coloca para pintar chão e por aí vai. Quando você vai no aniversário tem os conezinhos lá também, né? Que é aquele chapéuzinho de colocar na cabeça lá, chapéuzinho de aniversário é um cone. Quando você vai comer uma pipoquinha lá no cinema, hoje não, né? Porque eles colocam dentro de um balde, né? Dentro de um saquinho assim. Mas antigamente era um conezinho, né? Você ia nas festas juninas, tinha um conezinho lá que você tinha a pipoca, colocava os amendoins, os negocinhos lá, bem interessante. Tá? Hoje em dia já é tudo mais moderno, né? Mas enfim. Então vamos ver o que são os cones, né? Nossa senhora, professor, já viu uma figura bem doida aí. Então aqui, ó, você tem o cone. Então você tem aqui um plano. Nesse plano aqui você tem um círculo. E fora desse círculo você vai ter um ponto aqui em cima que é um ponto V, tá? Então todo segmento de reta que sai desse círculo aqui e chega até esse V aqui vai formar um cone. Vamos ver se eu consigo fazer um cone aqui, né? Mas enfim. Olha só, eu acho que eu vou conseguir. Tomara que não, professor. Olha que gorada. Ó, não tá bem certinho aqui, mas assim, se a gente dobrar essa partezinha para cá, ele vai ficar um conezinho, tá? Então você tem aqui uma figura cônica. Então todos os segmentos que sobem aqui e chegam até esse ponto vão definir a figura do cone, beleza? Então, bem. Aí nós temos aqui o raio da base, obviamente, o vértice lá em cima e esse segmento aqui lateral chamado de geratriz, tá? E a distância entre a circunferência, o círculo da base até o vértice ali é chamado de altura. Professor, a altura e a geratriz elas têm o mesmo tamanho? Não, não tem. Por quê? Porque a altura obrigatoriamente tem que formar um ângulo de 90 graus com o plano da base. Em qualquer circunstância, gente, a altura sempre tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Se não acontecer isso aí, não é altura, beleza? Cone circular reto ou cone de revolução. Da mesma forma que a gente olhou no cilindro lá, e o cilindro era formado a partir da resolução, da rotação de um retângulo, o cone é formado pela rotação de um triângulo. Muito bem. Aí, meu povo, dá uma olhada aqui, ó. Você tem o vértice aqui em cima. Então, esse segmento é a altura porque forma 90 graus com a base. Aqui você tem o raio do círculo da base. E aqui você tem a geratriz. Que figura que você olha aqui? Um triângulo retângulo. Se você tem um triângulo retângulo ali, ó, você tem que usar em alguns momentos ela. Ela quem, professor? A formulazinha do Pitágoras. Professor, mas eu vou precisar usar o teorema de Pitágoras aí? Vai. Por quê? Porque senão você não vai conseguir calcular, por exemplo, a área lateral, tá? Então, nesse triângulozinho que aparece aqui, ó, a geratriz seria a hipotenusa, esse R seria um cateto e esse H seria outro cateto. Então, a geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, é extremamente importante você levar em consideração essa formulazinha do Pitágoras, que mais cedo ou mais tarde, no cálculo das áreas e do volume, você vai precisar desse cara aqui, tá bom? Então, tá aí a primeira dica. Então, quando eu falei que ele era um cone de revolução, porque ó, você tem um triângulo retângulo aqui. Eu vou girar em torno do eixo. Quando eu girar, vai formar esse cabra aqui. Ó. Vai formar um cone de revolução. Você rodou, você girou, você rotacionou o triângulo retângulo em torno de um dos catetos e formou o cone. Muito bem. Aqui é a secção meridiana, aquele que a gente já falou lá no cilindro, né, quando você corta exatamente ao meio, tá? Então a secção meridiana aqui, ó, se ela for cortada dessa forma aqui, você tem esse triângulo que é formado, o BAV, um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Aquele que tem os lados todos iguais, ou seja, a geratriz vai ser igual a 2 vezes o raio, ou a geratriz é igual ao diâmetro do cone ali, tá? Muito bem. Ó,
Dá uma olhada aqui. Aqui você tem o cone desenhado, aqui você tem a planificação dele. Então essa região azul é a parte lateral e essa outra região azul também, um pouco mais escura, é a base. Então o que nós vamos calcular aqui? Área da base, área lateral, área total e volume. Da mesma forma que a gente calculou lá no prisma e lá no cilindro, a gente vai calcular nesse cabo aí também as mesmas coisas, tá bom? O formulário aqui, povo, é único. Então você vai usar essas fórmulas aí para calcular qualquer cone, independente do tamanho que ele tenha, tá? Então, área da base, ó, π vezes raio ao quadrado. Por quê? Porque é a área de um círculo. Área lateral, π vezes o raio vezes quem? A geratriz. Professor, como é que eu vou achar a geratriz? Pitágoras. Tá? Então, esse cara aqui ele vai ser importante, por quê? Porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar fazer essa continha. E essa continha vai depender da geratriz. E a geratriz você vai calcular usando a fórmula do Pitágoras, tá bom? Área total é a área lateral mais a área da base. Ô professor, mas a área da base não precisa multiplicar por 2? Quantas bases você tem no cone, criatura? Uma só. Então é a área da lateral mais a área da base só. E o volume? πr ao quadrado h dividido por 3. Professor, não gostei dessa fórmula aí. Ó, quem que é o πr ao quadrado? É a área da base. Quem que é o h? É a altura. Então você faz o quê? A área da base vezes a altura e o resultado divide por 3. É a mesma coisa, criatura. Tá? Eu estou lembrando, professor, que lá no cilindro o volume também era a área da base vezes a altura. E lá no prisma também. Aqui no cone é a mesma coisa, só que o que você vai fazer de diferente? A área da base vezes a altura, só que divide por 3. Então não pode esquecer de dividir por 3 a informação, tá? Mas o resto, o processo é basicamente o mesmo ali, ok? Muito bem. Olha, nem deu graça de fazer a teoria do cone, ó. Muito rapidinho, né? Passou tão rápido que a gente nem viu. Então, depois eu venho para resolver exercícios com vocês sobre os cones, tá bom? Então, até depois.